boa tarde, não sei o horário que vocês estão assistindo essa aula, mas sejam bem-vindos à nossa primeira aula de matemática aqui das escolas de Peró. Meu nome é Josiane e estamos aqui para te ajudar a aprender um pouquinho melhor aí as atividades do livro Aprender Sempre. Combinado? Vamos iniciar a nossa primeira sequência do livro Aprender Sempre. Vamos ter, assim, uma parceria entre sua professora, entre mim, a sua professora, ou o seu professor, e sua família também aí, para te ajudar a resolver todos os exercícios, tá certo? Eu vou precisar muito da ajuda de vocês para que tudo isso dê certo, para que tudo isso funcione e vocês avancem, e vocês consigam aprender cada dia um pouquinho mais sobre a matemática do quinto ano. Vamos lá? Como eu falei, sou a professora Josiane e estaremos juntos na matemática aqui desse ano. A primeira atividade de vocês, gente, ela fala sobre as ferrovias do Brasil. O que são as ferrovias? São as estradas para trem. E como eu vou falar das ferrovias sem citar Iperó, sendo que Iperó foi assim uma das primeiras cidades que recebeu uma das ferrovias mais importantes do estado. Mas antes disso, eu vou contar uma pequena história que já está no livro de vocês, vou resumir aqui para vocês e vocês vão ler com mais calma no livro aí junto com a sua professora, tá certo? Ana Júlia, Tiago, Caio, Vinícius foram com seus pais e avós visitar o Mercado Municipal Paulistano, conhecido como Mercadão, lá na cidade de São Paulo. Talvez alguém aí já tenha até ido lá visitar. Sua construção teve início em 1928 e a inauguração ocorreu em 25 de janeiro de 1933. Faz tempo, hein? Olha aí, ó. 1933. Nós estamos em 2021. Pensa aí. O local é especializado na comercialização de frutas, verduras, cereais, carnes, temperos e outros alimentos. No caminho, eles passaram pela Estação da Luz e quiseram saber mais sobre as ferrovias do Brasil. Atualmente, o país possui 30 mil quilômetros de ferrovia. Olha que interessante todas essas informações. Aula de matemática e vocês aprendendo aqui, ó, um monte de coisa aí de história e geografia também junto. Deixei para vocês aqui a foto do Mercado Municipal de São Paulo. Olha o tamanho disso, gente. É bem grande mesmo, tá? Eu fui algumas vezes lá e achei maravilhoso. Muito bom passear lá. Se alguém tiver a oportunidade de ir, vale a pena conhecer. Agora, abaixo aí desse texto, no seu livro, vai ter assim várias perguntas e atividades. Está escrito lá para vocês escreverem por extenso no caderno os números que estão aparecendo nesse texto, tá? Gente, quando a gente fala por extenso, é você escrever com as letras, tá? Como vocês estão já no quinto ano, eu tenho certeza que vocês já fizeram esse exercício, desde lá do segundo, terceiro, né? Então, vocês já sabem fazer. Escreve no caderno, pega seu caderno, lápis, borracha, com muito capricho e manda ver aí nessa atividade, porque está bem fácil, hein? Então, bora lá. Vamos para a próxima. Aqui, minha gente, eu coloquei para vocês a foto que eu não poderia deixar de passar, como eu falei para vocês. Como eu falar de trem se eu não mencionar nossa cidade? Impossível, né? Então, coloquei a foto para vocês da estação de trem aí de Peró, daqui de Peró. Só que ela está desativada, ela foi revitalizada. Por causa da pandemia, não está podendo receber visitantes. Mas quando tudo isso passar, quem não conhece, vai lá conhecer, tá bom? E quando eu estava pesquisando, eu encontrei um link
do jornal aqui da TVT e da região, que fez uma reportagem sobre esse lugar. E deixei aqui para vocês. Quem quiser assistir essa reportagem, é só clicar também aí no link. Combinado? Ou copiar, né? Porque eu não sei se vocês vão ter acesso para o link direto. Mas não se preocupe, que é só colocar aí, ó, entrevista de Peró da TVT, que já vai aparecer para vocês assistirem e aprenderem um pouquinho mais da nossa história. Bom, vamos lá. Como eu falei, essa sequência de matemática aí de vocês, do 5º ano, vai usar muitos números, né? E vocês precisam saber uma coisa: o que é número e o que é numeral, o que é algarismo. Mas vamos lá com calma. Número é associado à quantidade. Por exemplo, o número 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 elementos, 5 unidades de alguma coisa, tá? Até aí tudo bem? Então, algarismo, gente, é o desenho do número. Algarismo é o símbolo, entendeu? Então, quais são os nossos algarismos do nosso sistema decimal? É o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Com esses algarismos, nós conseguimos formar todos os outros números. Entendeu? E são infinitos. Este é um segredo que vocês podem contar para todo mundo. Então, algarismo são as representações do 0 ao 9. São os números que a gente usa para escrever outros números. Não esquece disso, tá? Então, se vocês ouvirem a palavra algarismo, para vocês usarem o número que vai ser formado. Coloquei um exemplo. O número 15, ele é representado pelo numeral 15, que é formado pelos algarismos 1 e o 5, tá? O 20, formado pelos algarismos 2 e 0. Entenderam? Fácil, né? Então, vamos para o próximo. Aula 2. Um passeio de trem. Um passeio de São Paulo a Paranapiacaba. Tiago e seus irmãos, ao voltarem para casa, lembra que estavam lá, foram visitar o mercado, realizaram uma pesquisa e souberam que a primeira ferrovia do Brasil foi inaugurada em 30 de abril de 1854. Olha lá, todas as vezes que eu falar, ou vocês lerem datas, pensa aí, respira e pensa. 1854. Estamos em 2021. As datas, minha gente, é igual os numerais que a gente faz aí no caderno. Então é lá longe, 1854, tá? No estado de Rio de Janeiro. Essa ferrovia tinha 14,5 quilômetros de extensão. O que é extensão? Comprimento, tamanho. Eles ficaram sabendo também sobre passeios que podem ser feitos do estado de São Paulo, em que é possível utilizar trens como meio de transporte. É possível ir da cidade de São Paulo a Paranapiacaba de trem, saindo da Estação da Luz, em um percurso, o que é percurso? Um trajeto, um caminho, de 45 quilômetros, que dura 1h30. Olha aí, quantas informações aí com o número, hein? A vila de Paranapiacaba foi fundada em 1865. Segundo dados do ano de 2012, atrás, contava com 1.509 habitantes do sexo masculino, ou seja, homens, e 1.359 do sexo feminino, mulheres. Até aí tudo bem também? Então, vamos lá, próximo. Ricardo, irmão de Tiago, pesquisou sobre o número de habitantes de outros municípios do estado de São Paulo. E ele queria conhecer. Observe outras cidades de São Paulo e o número de habitantes de cada uma delas na tabela abaixo. Bom, tabela. Tenho certeza também que vocês já conhecem o que é uma
tabela, meu povo. Então, é um quadro com informações de alguma coisa. Neste caso aqui, são os nomes das cidades e a quantidade de habitantes. Mas o que é habitante? Os moradores da cidade. Faço também, hein? Aí aqui, olha, em seu caderno, com a ajuda do seu professor ou da sua professora, você vai responder todas essas questões que estão aí no seu livro, ok? Aqui não dá tempo de eu passar questão por questão, mas aí vai estar bem facinho para você fazer todos esses exercícios, tá certo? Vamos para o próximo? Aula 3. Gente, a capacidade de passageiros em ônibus e trem. O que quer dizer a palavra capacidade? É quanto cabe, é quanto dá certo aí. Então, se a capacidade de um ônibus é quantos passageiros cabem nesse ônibus, tá? A capacidade de uma garrafa, por exemplo, quantos litros cabe dentro dela. Então, capacidade também significa a quantidade que cabe em tal coisa que a gente for falar. Os estudantes tiveram o interesse de saber a capacidade de passageiros transportados em um ônibus. Ou seja, eles fizeram uma comparação. A história era de trem, mas aí eles começaram a pensar nos ônibus também. Um ônibus de turismo convencional, o que é turismo? De passeio, de viagens, pode transportar 46 passageiros sentados em uma viagem. Então, a capacidade desse ônibus, 46 passageiros, porque não pode viajar em pé desse ônibus. O ônibus realiza 5 viagens por semana. Pensa aí, então. Quantos passageiros podem ser transportados sentados nas viagens realizadas em uma semana? Faz a continha aí no caderno, pensa, respira e tenho certeza que você vai saber responder essas atividades aí. Coloquei essa foto desse ônibus que eu achei muito bonito aqui para vocês lembrarem dos ônibus. Que acho que vocês estão faz tempo aí sem andar de ônibus, hein? Não podemos sair, então tem gente que deve ter esquecido aí como que funciona o ônibus. Vamos lá para o próximo? Agora, eles fizeram a comparação quanto cabe em um trem. O trem, minha gente, cabe bem mais do que o ônibus, hein? Vamos lá. O trem tem 8 vagões. O que é vagões? Os pedacinhos que vão formando o trem. Cada vagão apresenta 30 poltronas. Só que, gente, essa poltrona tem 2 lugares. É aquela que senta junto. E 20 passageiros podem viajar em pé em cada vagão. Ao contrário do ônibus não pode gente em pé. Agora no trem pode. Então, além dos que estão sentados, confortáveis, tem também o povo que pode ir em pé. Vai pensando aí. Qual a lotação? Lotação é o quê? Quanto cabe, quanto foi lotado, quanto tem, né, aí dentro de pessoas. Máxima, o maior número de quantidade de passageiros permitido nesse trem. Então, minha gente, se no trem pode andar em pé e tem vaga, tem lugar para 20 passageiros em pé e 30 poltronas, só que cada poltrona tem 2 lugares. Olha aí, presta atenção nessa parte. Faz a conta aí. Tenho certeza também que vocês vão arrasar. Realize as outras atividades aí do livro. Combinado? Vamos para o próximo? Aula 4. Transporte de passageiro. O transporte de passageiros. O que é transporte? Levar de um lugar para o outro. A nossa amiga tabela aí novamente aparecendo. Vocês vão olhar sempre. Quinto ano, tabela, gráfico. Olha, tem de monte. Então vamos lá. Um ônibus tem a capacidade, já expliquei sobre isso, de transportar 60 passageiros sentados e 60 passageiros em pé. Bom, então esse ônibus
ele pode ir gente em pé. É uma outra regra aí. Ele não é um ônibus de viagem longa. Deve ser o ônibus aqui da cidade. Então, tá mais fácil aí, hein? Porém, ao longo de uma viagem, os passageiros, eles entram e saem. E o total de pessoas transportadas podem ser superior. Superior, que palavra é essa? Acima, além, a mais, tá? Da capacidade do ônibus. Observe o registro e complete a tabela. Então, meu povo, simplesmente é o seguinte: no ônibus, ele vai caber 60 pessoas sentadas e 60 pessoas em pé. Ou seja, cabe, né, aí, ao mesmo tempo, 120 pessoas, 60 mais 60. Porém, ao longo do dia, não ficam essas mesmas pessoas lá o dia inteiro sentadinha lá dentro do ônibus, viajando. O que acontece em cada parada? Um povo que desce, um povo que sobe e vai trocando, e vai indo, e vai indo, e vai indo. Então, vai mudando a quantidade de pessoas que podem ser transportadas durante o dia. Esta tabela, aí no livro de vocês, está faltando uma informação que eu coloquei para dar uma ajudinha, para facilitar vocês a resolverem esse exercício. Então, no dia 10/12 de 2020, estão aí homens, mulheres e o total. A viagem no período da manhã e as viagens no período da tarde. Então, de manhã, não tem a quantidade nessa tabela de homens que viajaram, mas tem a quantidade de homens que viajaram no período da tarde, 98 homens. As mulheres agora, de manhã, colocaram a informação pra gente que 96 mulheres viajaram no período da manhã. Mas não colocaram as que viajaram no período da tarde. Então, vamos ter que descobrir também esse número aí. O total, que é a soma dos que estavam de manhã e dos que estavam à tarde. Os homens e das mulheres. Do período da manhã, não deram pra gente o valor aí, mas colocaram a quantidade do pessoal que viajou à tarde, 212 passageiros. Na terceira coluna, na terceira parte, está o total. O que é o total? O resultado de tudo. Então, o total da soma do período da manhã e do período da tarde deu 410. Presta atenção, não tá difícil. Só precisa que vocês respirem e consigam fazer isso daí. Se o total deu 410, e eu já sei que no período da tarde deu 212 pessoas, eu vou realizar a subtração do total com a subtração dos que foram no período da tarde. O que sobrar, o que for o resto, o resultado desta continha de subtração, é o total de pessoas que viajaram na parte da manhã. E aí eu vou ter uma informação para completar uma parte dessa tabela. Depois disso, eu sabendo quanto deu o total do pessoal da manhã, e eu sabendo que 96 dessas pessoas são mulheres, eu vou fazer novamente a continha de subtração e o que sobrar serão os homens. Tá certo? Aí, começa a melhorar aí essa atividade. E aí eu já vou ter uma outra informação que eu vou completar a tabela aí. Se eu sei que os homens, no período da manhã, vai dar o resultado lá, eu vou completar aí. E as mulheres, no período da tarde, e os homens também, no período da tarde, já deu 98, eu vou somar o da manhã e os da tarde, os homens, e eu vou saber qual é o total dos homens no período da tarde e da manhã. Então, eu vou ter uma outra informação já também. Então, meu povo, não está difícil. Só precisa que vocês façam com muita atenção e eu tenho certeza que vai dar certo. Combinado? Então, não esqueçam de completar essa
informação que eu coloquei em azul aqui para vocês, tá? O 410 no último resultado do total, tá bom? Aqui, é para vocês construírem um gráfico. Lembra da tabela? Então, tabela é essa que está em cima aí, esse quadradinho com as informações. O gráfico, a gente pode fazer de várias formas, né? Aí está pedindo um gráfico de coluna. Gente, coluna, toda vez que eu falar em coluna, ela é assim. Lembra da nossa coluna? A gente não anda assim, a gente anda assim. Então, é na vertical. Assim, olha. Quando fala horizontal, assim. Então, a coluna é na vertical. Tá? Para cima. Vocês vão construir esse gráfico da quantidade dos homens da manhã e da tarde e das mulheres da manhã e da tarde. Então, essa atividade vocês vão precisar da orientação do seu professor e da sua professora mais de pertinho aí para explicar como vocês vão resolver essa atividade nos quadradinhos. Combinado? Cada professor tem uma sua forma de explicar, o seu jeito com a sua turma. Então, eu estou dando uma explicação aqui no geral, mas o professor ou a professora que está aí mais pertinho de você vai te ajudar a fazer essa atividade. Vamos para o próximo? Aula 5. Vamos lá. Voltando ao passeio de trem. Até a cidade de Jundiaí. Jundiaí não é muito longe daqui não, tá perto. Os amigos estão interessados em saber sobre passeios de trem que podem ser realizados em São Paulo. O passeio em um trem expresso sai da Estação da Luz e vai até a cidade de Jundiaí. Minha gente, Estação da Luz é uma estação de trem lá da cidade de São Paulo. E é possível, agora eu não sei por causa da pandemia, mas era possível fazer esse passeio de trem até a cidade de Jundiaí, nesse museu ferroviário. Então, o trem faz um percurso de 60 quilômetros, chegando à cidade do interior paulista. Pode ser visitado o Museu Ferroviário, que conta a história das ferrovias paulistas. O que é paulistas? Do estado de São Paulo. E é possível realizar um passeio na Serra do Japi, entre outras atrações. O passeio acontece na primeira ferrovia de São Paulo, implantada em 1867. Lembra da data? Estamos em 2021. Quando eu falo 1867, aí ó, 67, lá longe. Construída principalmente para levar o café produzido na região de Jundiaí até o Porto de Santos. Agora entrou uma outra palavra aqui, Porto de Santos. Gente, Santos é uma cidade que tem praia. E se tem praia, tem mar, né? Por favor. Então, se tem mar, tem navio. E o que era utilizado, e até hoje é também muito utilizado, transportes através de navios, por meio de navios. Então, lá em Santos tem um porto onde os navios chegam e eles são carregados e são levados as mercadorias para outros lugares. Até hoje isso acontece. Ok? Mais uma informação aí, hein? Vamos pro próximo. Mas antes, eu coloquei para vocês aqui, olha, a foto da Estação da Luz de São Paulo e também coloquei a foto do Museu Ferroviário ali de Jundiaí. Pra vocês darem uma olhadinha, até vocês poderem ir conhecer pessoalmente. Vamos para lá, agora sim. As figuras geométricas e as construções. Caio e Vinícius observaram a construção da Estação da Luz e comentaram que pode associar cada parte delas às figuras geométricas. Aí, olha, a construção dessa torre com esse relógio. Olha quantas figuras geométricas nós vemos aí, hein, povo? Bastante, hein? Quais figuras geométricas você pode identificar na fotografia?
Se eu falar, vai perder a graça. Então, pensa aí, respira, olha, analisa com cuidado essa foto. Tenho certeza que vocês vão conseguir responder aí, rachar várias figuras geométricas nesse relógio, nessa torre, nessa construção. Realize também as outras atividades com o seu professor, a sua professora aí. Combinado? Vamos para o próximo? Bom, agora os poliedros. Minha gente, muitas pessoas confundem uma coisa que é muito importante e que não pode ser confundida. Gente, poliedros são tridimensionais. Olha que palavra chique. Tridimensionais. Quer dizer o quê? 3 dimensões. É o 3D. Mas o que é isso? O que significa isso? Quer dizer, meu povo, que dimensões quer dizer os tamanhos, né? Então, é possível que essa figura tenha a profundidade, a largura e o comprimento. Então, eu posso pegar nessas figuras, né? Claro que aqui é um desenho, mas ela está representando algo que pode ser sólido, que eu posso estar utilizando. E uma coisa que as pessoas confundem, aliás, não só as pessoas, né? Aliás, não todas as pessoas, mas algumas. Aí está o desenho de uma pirâmide. Gente, pirâmide é diferente de triângulo, tá? Triângulo é o polígono, quer dizer, o desenho das faces. E o que é a face? É os lados dos poliedros, tá bom? Então, ele é formado por esses triângulos, tá? Não confundam isso. Também as pessoas falam, por exemplo, o cubo, né? Lembra do dadinho, aquele dado? Então, é um quadradinho. Não é um quadradinho, ele é um cubinho. Porque quadradinho é o desenho do formato que vai de cada lado desse cubo. Então, é diferente cubo de quadrado. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Combinado? Agora, se eu falei para vocês que a face é a parte que está formando, o que significa a aresta? Aresta é o que liga uma face na outra. São os risquinhos aí, ó. Tá? Tem as flechinhas aí no desenho, então tá bem fácil para vocês entenderem, hein? Aí tem as vértices. O que são as vértices? É o mais fácil, minha gente. São os biquinhos. Aí, ó, são as pontinhas. Estas são as vértices. Então, essas informações, se vocês prestarem muita atenção, vocês não esquecerão. Face, os lados. Aresta, os risquinhos que vão ligando. E o encontro desses risquinhos, que são os biquinhos, são as vértices. Ou seja, tá muito fácil essa explicação aí. Faz todos esses exercícios que eu tenho certeza que vocês vão se dar muito bem. Combinado? Vamos para o próximo. Aula 7. Um passeio de trem até Mogi das Cruzes. O que é Mogi das Cruzes? O nome de uma cidade. Ana Júlia, Tiago, Caio e Vinícius souberam que há um passeio para a estação Mogi das Cruzes. Como eu falei, é uma cidade, é um município produtor de flores, com destaques para orquídeas. Orquídeas, gente, é um tipo de flor. E é integrante do Cinturão Verde do Estado de São Paulo, que é uma área verde que pode ser composta, que é formada por parques, chácaras, reservas ambientais, jardins ou pomares localizados ao redor de uma cidade. Então, são as áreas verdes da cidade. A avó de Ana Júlia gosta muito de flores. Os pais dela decidiram comprar 4 vasos de orquídeas para presentear a avó. Observe o preço dos vasos de orquídeas que eles compraram. Gente, vamos lá para os números novamente. Olha quantas
diferenças aí, hein? Tinha número de habitantes, tinha número de data, agora vai ser o número de preços, de valores. Money, dinheiro. Ó, R$18,50 custou essa primeira orquídea. A segunda, R$20,75. A terceira, R$19,30. A quarta, R$28,40. Quinto ano, eu acho que vocês já sabem os reais e os centavos. Mas, quem não conhece aí, quem não sabe, pede uma ajudinha aí para pro ou para algum familiar. Mas eu tenho certeza que vocês já ganharam algumas moedinhas aí, hein? De alguém. Vamos lá? Então, vocês continuem as atividades, que vai ter um monte de perguntas. Vocês vão responder no caderno de vocês. Combinado? Agora, na aula 8, a plantação de flores no sítio do senhor Jorge. Vamos lá. Gente, o seu Jorge, ele é dono de uma área bem grande lá no sítio e ele dividiu a área dele para fazer a plantação de flores. Porque ele vai, com certeza, vender essas flores. Então, ele vai cultivar essas flores. Antes disso, gente, antes de eu falar do sítio lá do seu Jorge e toda a plantação de flores que ele vai estar fazendo, que ele está cultivando, eu vou dar uma outra informação assim que é bem importante. Sabe aquele segredo que vocês não podem contar para ninguém? Aqui é o contrário, é um segredo que vocês podem contar para todo mundo. Números racionais são os números que podem ser representados por frações. Quando vocês olharem no texto aí, ou no exercício do livro, falando de números racionais, são as frações. Ok? Mas, professora, o que são frações? Frações são divisões. Simples, né? Falando assim, olha, é bem fácil. Então, se fração é divisão, e eu vou fracionar aquele terreno para fazer a plantação, então eu vou dividir esse terreno. Mas eu posso dividir de várias formas. Então, vamos lá. Ele destina, quer dizer o quê? Que ele separa aí metade da área do sítio para o plantio de crisântemos. Crisântemos, meu povo, é uma flor. Com certeza, essa flor dá mais lucro para ele, porque ele deixa a maior parte do terreno para plantar crisântemo. Então, a quarta parte da área é o local que eu vou usar para fazer tal coisa. Então, no caso dele aí, para plantar as flores. A quarta parte quer dizer o quê? Que eu peguei algo, dividi em 4 e peguei uma parte. Fica a dica aí. Ele vai plantar orquídeas. A 10ª parte, ele vai plantar rosas. Então, 10ª parte. Algo que eu dividi por 10 e peguei uma partezinha. Com um colega, procure descobrir como vocês poderiam usar algarismos. Lembra do algarismo que eu expliquei lá no começo? Para representar as áreas do sítio do seu Jorge. Minha gente, nós estamos em uma pandemia. Este ano começou diferente, cada um na sua casa, fazendo atividade por meio de WhatsApp ou do Face, ou por outro meio aí com o professor, da forma online. Então, você está com o colega da sala? Não, não está. Por isso, você vai fazer essa atividade com uma pessoa que esteja podendo te ajudar nesse momento aí na sua casa, ou com a sua professora ou seu professor. Porque o livro está pedindo para você fazer com um colega da sala, mas você não está perto de um colega da sala. Então, você vai ter que escolher uma pessoa para dar essa mãozinha para fazer esse exercício. Ou, se você achar que você não precisa dessa ajudinha, faz sozinho, ó. Manda ver, tá certo? Mas se precisar,
Pede ajuda para o professor ou a professora da sua turma. Combinado? Vai dar certo, sim. Não fica preocupado, não. Vamos pro próximo. Aula 9. Centavos de real. Outra coisa também, tenho certeza que vocês conhecem. Vocês conhecem. Se eu fizer uma pergunta aqui, se vocês pudessem responder, tenho certeza que teriam várias respostas aí falando que sim. Vocês preferem uma moeda de R$1 ou de 5 centavos? Pensa aí. Se eu pudesse ouvir, na verdade, olha, tô até imaginando aqui as respostas. R$1, pro. Então, eu tenho certeza que vocês conhecem as nossas moedas. Durante o passeio, Ana Júlia, Tiago, Caio e Vinícius pararam em uma lanchonete. Cada um comprou o seu lanche e pagou com suas economias. O que é economia? Aquele dinheirinho que a gente guarda, né? É bom guardar, hein? Vamos lá. Vamos analisar o que cada um comprou e como eles pagaram. Vinícius comprou um lanche e um suco e pagou R$8,75. Ele pagou com moedas. Mas então, gente, quais moedas ele utilizou? Vocês vão colocar aí quanta moeda que forma R$8, que junta R$8,75. Quantas moedas de R$1? Quantas moedas de 50 centavos? Vai fazer aí. Pode até desenhar no caderno para colocar, para ficar mais fácil, colocar o resultado. Agora vamos para a Ana Júlia. Vamos ver o que ela comprou. Ela comprou um sorvete que custava R$1. Aí, olha, e pagou somente com moedas de 10 centavos. Quantas moedas ela utilizou para pagar o sorvete? Gente, vamos pensar? Se o sorvete custou R$1 e ela tinha muitas moedinhas de 10 centavos, quantas moedinhas de 10 centavos ela usou para pagar o sorvete de R$1? Fácil, hein? Muito fácil. Tenho certeza que vocês já ganharam alguma moedinha aí e vocês sabem o valor de R$1 aí. Tenho certeza. Vamos pro próximo. Voltamos lá para a plantação do seu Jorge. Vamos estimar o que é. Vamos pensar em um valor e determinar, quer dizer, e achar o resultado do valor exato, quer dizer, um valor correto, de medidas de contornos de retângulos e de outras figuras planas. O que é figuras planas? Desenho, ok? Vamos lá. Contorno. Quando a professora fala, só contorne com canetinha, não pinta com canetinha. O que é para vocês fazerem? Só contornar o desenho, fazer a volta. Então, vocês já ouviram aí também. Não é para pintar com canetinha, é só para fazer o contorno. Ok, é para vocês só desenharem a volta. Então, aqui, a mesma coisa. O contorno é a volta. Cada quadradinho no desenho corresponde a 10 metros no tamanho real. Então, meu povo, não tem como eles desenharem o tamanho real, né, do sítio aí. Então, eles fizeram representações. Então, cada pedacinho corresponde a 10 metros do tamanho real. Ok? Presta atenção aí nessa parte. Quanto seu Jorge gastará de arame para cercar cada plantação? O que é cercar? O que é cerca? A volta, o contorno. Então, se ele vai fechar com arame, ele vai passar um arame em volta dessa plantação para ninguém ir lá invadir e pisar nas flores dele, o que ele vai comprar, quanto ele vai comprar de arame, ele precisa saber. Então, olha, na plantação de alface, vamos contar lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só na parte de cima aí, já tem 10 quadradinhos. Lembra que cada quadradinho corresponde a 10 metros lá na vida real? Então,
Só aí veja quanto de arame ele vai usar. Mas não esqueçam que é o contorno, então é a volta toda desse terreno, ok? Agora tem a plantação de brócolis e a plantação de cenoura para vocês fazerem a conta. Além de tudo que vocês fizeram dos 3 lugares, vocês vão fazer também quanto ele vai gastar de arame para fazer a cerca desses 3 lugares também. Porque ele não vai cercar somente um lugar, só a plantação de alface. Ele vai fazer a de alface, a de brócolis e a de cenoura. Mas ele não vai ficar indo na loja toda hora, ele vai comprar tudo de uma vez. Então vocês vão precisar fazer a soma dos 3 juntos. Combinado? Não está difícil, desde que vocês façam com muita atenção. Precisou de alguma informação, de alguma ajudinha? Manda mensagem para o professor ou para a professora que tudo vai dar certo. Combinado? E por hoje é só. Até a próxima sequência de aulas e espero que vocês consigam fazer muito bem esses exercícios, ok? Beijos, até a próxima.